Meu nome é João Batista Oliveira, sou presidente do Instituto Alfa e Beto. É com muita alegria que estamos participando dessa parceria com a BASF, no projeto Conectar para Transformar, e aqui em Guaratinguetá, com a Secretaria de Educação, no programa Cientista Alfa e Beto. Eu gostaria, neste momento, de tratar da substância do nosso projeto, que é a questão do meio ambiente. O problema do meio ambiente é uma ameaça real. Só para dar um exemplo, atualmente nos Estados Unidos, morrem por ano 53 mil pessoas em decorrência de doenças provenientes de gases que são emitidos pelas centrais de energia. No mundo inteiro, são milhões de pessoas que têm sido vítimas de problemas causados pelo meio ambiente, sem falar da própria natureza. Trata-se de um problema real, um problema que é reconhecido internacionalmente pela comunidade acadêmica, pelos economistas, pelos organismos internacionais e que, como resultado desses esforços, já se estabeleceu no mundo um conjunto de metas para o desenvolvimento sustentável, que é o grande desafio para assegurar a garantia da sobrevivência do planeta e das pessoas que nele vivem. Desde 1972, quando começou o primeiro grande alerta sobre os problemas ambientais, inúmeros acordos e tratados internacionais têm sido feitos, um programa de conscientização das populações de todo o mundo e até mesmo medidas de caráter econômico, como as taxas de carbono e tantas outras, visando coibir ou incentivar, coibir más práticas ou incentivar boas práticas. Quais são os principais problemas? No mundo inteiro nós temos problemas de poluição das águas. A cada ano, 9 milhões de toneladas de plástico são lançadas nos mares, afetando a vida marinha. Há poucos dias tivemos notícias de uma baleia que foi capturada com 40 quilos de plásticos dentro de seu organismo. 3 bilhões e meio de pessoas vivem de alimentos do mar. Então imaginem o impacto que tem a poluição dos mares na dificuldade cada vez maior de se obter alimentos saudáveis que vêm da vida marinha. Um outro grande problema é a elevação do nível dos mares. E essa elevação, por sua vez, decorre da elevação das temperaturas e que, por sua vez, vem do problema do derretimento das geleiras. Temos o problema da elevação da temperatura na Terra, é o chamado aquecimento global. Nos últimos 100 anos após a Revolução Industrial, portanto, quase 1 grau de aumento registrado na temperatura da Terra. O clima terrestre está mudando. Nós temos experimentado, inclusive aqui no Brasil, extremos de temperatura, precipitações cada vez mais fortes e menos gelos nos mares. Ao mesmo tempo, a temperatura dos mares vai aumentando. Isso contribui para a elevação do nível dos mares, as águas do mar se tornam mais ácidas e temos cada vez mais enchentes provocadas pela entrada de águas marinhas nas regiões terrestres. E nos países frios, temos períodos de seca maiores, levando à incidência maior de incêndios e, portanto, à destruição da biodiversidade. São, portanto, inúmeros os problemas objetivos causados por meio ambiente. Trata-se de um problema real e um problema que já começa a afetar de maneira dramática as condições de vida das pessoas, dos animais e de todos os seres vivos do nosso planeta. Essas mudanças não ocorrem por acaso. O efeito estufa, ele é causado pela concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Ele aumentou 40% desde o início da era industrial. E este é o principal vilão, é o principal responsável pelo aquecimento global. E daí decorre, ele decorre do desflorestamento, do mau uso ou uso indevido da terra e, sobretudo, e aí depende de cada um de nós e do coletivo, do modo de vida e do excesso de consumo, do consumismo que tomou conta da sociedade moderna, que tomou conta da mentalidade, da cabeça, da vontade de todas as pessoas. Quanto mais você tem que produzir para satisfazer as nossas necessidades, mais isso exige a produção, o gasto, a emissão de dióxido de carbono e muito mais cada vez do que a atmosfera é capaz de absorver. Então, os problemas do meio ambiente são causados pelo comportamento humano. Qual o impacto disso na sociedade? O impacto disso que nós já começamos a viver, como
eu denunciei através daquela lista de problemas que hoje nós constatamos em todo o mundo, é que a longo prazo nós temos a provocação de mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas afetam as atividades humanas. Ela afeta o acesso à água, o acesso à energia e limitação de fontes de energia, consequentemente afeta a produção de alimentos, afeta a qualidade do ar e, em breve, segundo os cálculos que estão sendo feitos pelos organismos internacionais, cerca de 2 bilhões de pessoas, um quinto da humanidade praticamente, terá que se deslocar para encontrar condições de sobrevivência. A guerra, a disputa por fontes de água, abastecimento de água, possivelmente se tornará a principal fonte de conflito nas próximas décadas. E, obviamente, todo esse impacto afeta os ecossistemas e, consequentemente, a sobrevivência, as condições de vida dentro do planeta. O que é possível fazer? E aqui entramos no nosso projeto. No final do século XIX, um cientista chamado Thomas Malthus, ele fez um cálculo da projeção, né, da população que começou a aumentar muito, né, com a densidade das cidades, e ele fez um alarme ao mundo, né, dizendo que com o aumento progressivo da população em progressão geométrica, haveria falta de alimentos e a humanidade ia morrer de fome. E o que observamos? Observamos realmente que houve um aumento enorme da população do mundo, na virada do século anterior para esse século XX, mas com a ajuda da ciência, da tecnologia, da criatividade, a humanidade foi capaz de produzir alimentos. Em tese, nós temos hoje até a maior capacidade de produção de alimentos do que de consumo desses alimentos. Então, a ciência e tecnologia já se provou capaz, nesta e muitas outras oportunidades, de antecipar, de amenizar, de resolver problemas. Portanto, se nós temos de um lado um enorme problema ambiental, de outro é pela ciência, pela vontade humana também, pelo comportamento, mas também pela ciência, que nós poderemos encontrar soluções adequadas para poder salvar o nosso planeta e recolocá-lo em condições de um equilíbrio ecológico que é necessário para a sobrevivência da vida. Portanto, a ciência, a tecnologia, né, aliada com políticas econômicas, com incentivos e punições para os agentes que provocam esses danos ambientais, podem ajudar. Talvez não mais a ponto de zerar o problema, mas de nos permitir adaptar a ele ou de mitigar os seus males, reduzindo a quantidade e a velocidade desses malefícios que estão sendo causados diariamente ao meio ambiente. De modo particular, né, preocupa a humanidade, preocupa todos os atores, né, do processo, a produção enorme, né, que as fábricas, que a agricultura exige, né, e lança dióxido de carbono na atmosfera, né, então é necessário e essencial limitar as emissões, mas também desenvolver tecnologias capazes de capturar, de remover e de retirar da atmosfera esse dióxido de carbono para que o planeta novamente tenha condições de vida e de temperatura adequadas. Qual a função da educação nesse processo? E aqui nós temos várias importantes dimensões da educação. Isso implica a educação na família, a educação na sociedade, mas também a educação na escola, a cargo de nós, professores. O primeiro deles é tomar consciência do problema. Nem todos, até hoje, têm consciência da gravidade do problema ambiental. E hoje não há nenhuma justificativa para que as pessoas reconheçam que se trata de um problema real e de um problema grave. O segundo é ação, agir, aprender a agir de forma responsável. Do lado do indivíduo, isso significa adotar hábitos responsáveis, hábitos de higiene, hábitos de consumo responsáveis, mas, de outro lado, também desenvolver atitudes que ajudem os outros, que ajudem o ambiente local, microambiente, a se preservar e a se melhorar. No nível mais macro, nós precisamos desenvolver, aqui fora do indivíduo, fora das comunidades, políticas econômicas, incentivos e punições para que os vários atores colaborem com a preservação do meio ambiente e não façam ações que criem danos para o meio ambiente. E, em quinto lugar, desenvolver ciência, desenvolver tecnologia, formar cientistas, formar cidadãos preparados. E esse é exatamente o objetivo do nosso projeto, preparar essas crianças, além do comportamento individual, de ações que eles podem aprender a fazer na escola, mas também do conhecimento e do preparo para que um dia eles sejam
economistas, cientistas, produtores de ciência e tecnologia, que vai ajudar no equacionamento desses problemas ambientais. Então, na escola nós precisamos de dar informação, formar hábitos, criar atitudes e, sobretudo, desenvolver conhecimentos de nossos alunos. Então não se trata só de fazer um projeto, de fazer uma ação de sensibilização, mas de efetivamente ensinar a fundo a ciência, dar a eles conceitos básicos que vão permitir a eles se interessar pela ciência e, quem sabe, um dia se tornar cientistas, descobridores de inovações, de descobertas que vão contribuir para minorar, para mitigar ou mesmo para resolver algum desses problemas ambientais. Quais são conceitos científicos importantes que nós devemos incutir nas crianças desde cedo em nossas aulas de ciências? O problema ambiental, né, é um problema da natureza, um problema da vida. Então ele tem a ver, né, com a biologia como um todo, mas também com a física, com a química, todas as ciências que têm a ver com a natureza, porque essencialmente a questão ambiental é uma questão de ameaça à natureza. Então o meio ambiente não é um capítulo isolado, não é uma unidade do programa de ciências. Ele permeia todo o conhecimento científico. E é por isso que ele não se resolve com pequenos projetos, com ações pontuais. Não é? Então, os 4 grandes eixos dos quais se deve estruturar um programa, um currículo de ciências, todos eles têm a ver com a questão ambiental, né? Seja no eixo da matéria e energia, quer dizer, a ideia de que todo ser é formado de matéria, né? E a ação dele se dá pela ação da energia, a questão da evolução, quer dizer, a evolução como grande princípio explicador da vida e da vida na natureza, que tem um princípio, que tem uma evolução e que tem um final. O conceito básico de ciclo de vida, né, que tudo nasce, se desenvolve, reproduz e morre, né, inclusive um dia é o planeta, mas nós não queremos antecipar isso, e que os seres vivos, né, eles se organizam, e os seres inertes também se organizam em sistemas, em hierarquias, e o desequilíbrio desse sistema, toda a noção de ecossistema entra aí, causa danos à cadeia como um todo. Né? Então, isso que vocês veem nesse quadro, né, é a estrutura do programa de ciências do nosso Instituto Ibérico, com certeza terá um paralelo no programa de ensino do seu município também. Né? De modo particular, né, e desde os primeiros anos do ensino fundamental, né, há um conjunto de conceitos mais específicos que os professores também devem estar atentos para, a partir das leituras, dos estudos, dos temas que serão tratados, né, e acostumando a criança a entender as palavras, o conceito, os princípios e o relacionamento desses conceitos e princípios com o conhecimento mais profundo da ciência. Não é? Então, palavras que devem entrar no vocabulário corriqueiro de você, professor, de seus alunos. Não é? Dióxido de carbono, efeito estufa, emissões, conceito, né, diferença entre clima e tempo, o conceito de aquecimento global versus mudança de clima, que são coisas diferentes, a ideia de combustíveis fósseis, o que significa o aumento do nível do mar, o que significa a temperatura média global, o que é uma energia renovável, né? A palavrinha ppp, partes por milhão, que aparece toda hora para medir a densidade desses elementos nocivos que estão aí por toda parte, no ar e na água. Né? A ideia de níveis de dióxido de carbono, pré-industriais, pós-industriais, né? Metano, mitigação. Então, são todas palavras-chave, né, que devem se tornar corriqueira numa criança, num professor, num estudioso de ciências que está preparado para lidar com os problemas ambientais colocados por essa ameaça que nós vivemos hoje em dia. É óbvio que estamos diante de problemas muito sérios, é óbvio que, mais uma vez, a vontade humana e a ciência podem contribuir para a mudança desse vetor, mas sempre, né, a humanidade soube, até hoje, reagir, né, e se preparar para desafios. Num dos livros da nossa coleção, Leituras para o Ensino Fundamental, que serão a base para esse programa, nós contamos a história de Santos Dumont, esse inventor brasileiro, né, que desde criança sonhava em voar. Não é? E da mesma maneira, desde criança, né, nós devemos incentivar nossas crianças, né, a aprender a sonhar, não é? Isso, inclusive sonhar a resolver pequenos e grandes problemas do mundo. Não é? O ensino da ciência é não apenas um conjunto de conceitos e conhecimentos, mas também o desenvolvimento da vontade de descobrir, de criar e de criar em serviço e a serviço da humanidade. Não é? A ciência se faz com a experimentação. E a experimentação, a partir de conceitos, de princípios, deve sempre ser feita de maneira estimulante, não como uma receita de bolo. Vamos fazer um experimento como faz um bolo, não é isso.
Vamos fazer o experimento pensando em ideias, pensando em hipóteses, pensando em problemas que podem ser resolvidos. E é dessa forma que nós vamos estimular a curiosidade intelectual da criança, né? E isso sempre deve estar presente em qualquer conversa sobre ciências. A ciência é sempre um estímulo à curiosidade, à inventividade, às dúvidas. Como é que pode ser, como é que poderia ser, né? Então, nós estamos aqui diante de uma oportunidade, né, de usar o nosso currículo de ciências, enriquecer o currículo de ciências, o currículo de geografia, com conceitos, com conteúdos que vão ajudar a criança não apenas a criar sonhos, mas também a transformar esses sonhos em realidade. Então, para isso, além de aprender as ciências, é muito importante que ela aprenda a ler, que ela desenvolva a capacidade de leitura, e esses livros servem para desenvolver a capacidade de leitura, a fluência de leitura, o gosto pela leitura, e também vocês vão ter atividades que vão aprender e ensinar às crianças como aprender a partir dos livros, ou seja, aprender a compreender, aprender a apresentar pontos de vista, a concordar, a discordar, a respeitar as opiniões alheias, a experimentar. Tudo isso está organizado nas fichas de atividades que vocês vão receber para poder trabalhar esses conteúdos. A nossa proposta, né, para poder abordar esses temas e abordar essa importante questão ambiental, né, nós temos, de um lado, os conteúdos de ciência do seu programa, dentro do qual você vai incluir e inserir alguns desses livros da coleção progressivamente ao longo do ano letivo até completar toda a série de livros. Nós recomendamos também, está incluído no projeto, acertado com a secretaria, uma culminância, um projeto que cada classe, cada turma, cada escola vai elaborar em função do que aprendeu nesse processo. E no meio do caminho, né, vocês vão sentir isso na pele, na sua carne, não é? As crianças vão desenvolver também não apenas conhecimentos novos, aplicação desses conhecimentos ao problema ambiental, mas também vão desenvolver capacidades técnicas, habilidades para melhorar a sua capacidade de compreensão. Da mesma forma que a gente está provocando você a estimular o sonho da criança, a criatividade da criança, também nós estamos querendo, com esse projeto, você se estimule, você se sinta desafiado, não é, a estudar, a identificar ideias interessantes, a olhar de lado, né, junto com o pessoal da BASF, junto com o pessoal da secretaria, identificar problemas ambientais importantes do seu ambiente e levar as suas crianças, né, a olhar pela janela da sala, a janela do mundo, né, enxergar como a ciência está no cotidiano, como a ciência ajuda a compreender o cotidiano e usar esse foco dos problemas ambientais para poder promover de maneira mais profunda, mais sensata, mais criativa a qualidade do ensino de ciência. Nós vamos acompanhar de perto o processo, vamos estar com vocês em outras oportunidades e eu agradeço pela sua atenção e desejo a todos nós muito sucesso nesse projeto. Muito obrigado.